Essa palavra aqui é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração ultimamente. Algo que o Senhor tem falado fortemente, né, na minha vida. Acho que todos perceberam aqui o quanto que o Senhor ele tá nos direcionando para um caminho de maturidade. Né? Quantas palavras ali que o pastor Alex trouxe, né, virando o barco para esse caminho assim, de maturidade. Então, e não só maturidade como indivíduo, como cristão, mas o Senhor também tem falado muito comigo sobre maturidade na liderança. O Senhor está nos preparando para um tempo de muita intensidade. Um tempo onde realmente a gente vai avançar. Não sei se não foi só o louvor, mas não sei quem aqui já percebeu que a gente está mudando a estação. Né? O Senhor tem falado comigo no ano passado. O que o Senhor falava comigo? Aguente firme, espere, aguarde, suporte. Né? É só comigo que Deus tem falado isso ultimamente. Né? O ano passado, mais de um tempo para cá mudou. De algumas semanas para cá mudou. O Senhor tem falado comigo, avance, marche, bora para cima. Está mudando a estação. O Senhor está nos levando para um lugar realmente de avançarmos. E avançarmos rápido. Então, só que para viver isso que o Senhor está preparando para nós precisamos amadurecer a nossa liderança. Para os milhares que estão chegando, a gente tem que amadurecer a nossa liderança. Para os empresários que vão ser os milionários de Guaratuba, tem que amadurecer a sua liderança. Os jovens que estão, cada um no seu colégio, na sua sala, para exercer sua liderança e ganhar o colégio inteiro para Jesus, tem que amadurecer a liderança. Então, eu creio que o Senhor está nos direcionando para esse processo, amém? E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é líder? Levanta a mão, por gentileza. Amém? Que é líder de célula, né? Quem aqui é líder na sua casa? Quem aqui é líder na empresa ou na empresa? De uma empresa ou na empresa? Ou seja, todos nós somos líderes, né? Ah, mas eu não lidero nada. Você não sabe, mas você é um líder. Você não sabe ainda, mas você vai descobrir que você é um líder. Mesmo que você esteja liderando só você mesmo. Então, essa palavra é para todos nós. E só um alerta rapidinho, que essa palavra é tentador a gente fazer o quê? Julgar a nossa liderança. Né? Julgar o meu patrão. Ou julgar o meu liderado, julgar o meu discipulador, o meu discípulo. Mas essa mensagem aqui, o Espírito Santo foi muito claro comigo assim. Aí quando eu comecei a ministrar, a orar e o Senhor trazer as coisas, eu falei, Senhor, não sei o que e tal. Eu falei, não, é você que eu estou ministrando. Não é para fulano, para ciclano, é você. Então essa palavra é para nós líderes, amém? Não é para ficar depois postando no status por indireta, mandando por irmão, assiste depois, isso aqui vai ser bom para você. E o tema cadê o tema? É amadurecer para avançar. Aí, ó. Meu, pastor é fera braba mesmo, cara. Ó, que top. Eu fiz o escopo ali da palavra, daí entreguei para ele sem tema. Eu falei, pastor, não sou bom para essas coisas aí. Glória a Deus, pastor. Obrigado. Amém. Então, vamos iniciar então, a nossa palavra. Está lá em Êxodo 3, de 1 ao 4. Aí. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou em Horebe, o monte de Deus. Ali o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, então ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés, porque a sarça não queima. Ao ver isso, vou ver isso de perto, Moisés pensou. Aí o Senhor viu que Moisés se aproximava, então, do meio da sarça de Deus chamou Moisés, Moisés. E Moisés respondeu, eis-me aqui. Amém? Repete comigo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Pai,
Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Senhor, faz a sua vontade, Pai. Senhor, toca os nossos corações, Pai. Senhor, leva cativo, Senhor, nossa mente, Pai, nosso coração, Senhor, Pai. Que nosso coração seja uma terra fértil, Pai. Que o Senhor me use, Pai, apesar de mim, Pai, apesar das minhas falhas, Pai. Ah, Senhor, eu te amo, Pai. O Senhor é minha fortaleza, Pai. O Senhor é meu esconderijo, Senhor. O Senhor é a nossa força, Pai. Senhor, então nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor flua nesse lugar, Pai. Para que o Senhor nos leve, Pai, a um lugar de transformação de mente, Pai. Quebrantamento de coração, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, nessa passagem, retrata o chamamento de Moisés. Foi quando Deus chamou Moisés para iniciar a sua liderança no ministério. Né? E quem aqui lembra quando o Senhor se revelou? Quando o Senhor te chamou? Né? Te posicionou em algum lugar? Né? Seja na tua casa, né? Seja ali como sacerdote da tua casa, seja na escola, seja onde for. Mas um dia Deus nos chamou como líder. Se não chamou, vai chamar hoje, em nome de Jesus. Então Moisés estava ali, ele era foragido, estava no deserto há 40 anos. Era um assassino. Apesar que ele era príncipe antes disso, mas ele estava lá cuidando de ovelhas. E mesmo assim o Senhor se revelou para ele. Né? Então você vê que é um padrão bíblico ali, como que o Senhor, ele gosta dos improváveis, né? E eu sou improvável. Eu falo, Senhor, o Senhor é maluco. Como que eu vou levar a palavra do Tadel, né, cara? Coisa de louco, mas o Senhor gosta dos improváveis, né? Nós vivemos o evangelho dos improváveis, o evangelho do Senhor Jesus. Então Moisés estava ali, então eu fico imaginando Moisés ali cuidando das ovelhas, cuidando das coisas dele. E daqui a pouco ele vê uma planta pegando fogo, mas a planta não pegava fogo. Que loucura, né? Mas Moisés, ele olhou, se impressionou com aquilo, e ele falou assim, eu vou ver mais de perto. Ou seja, ele caminhou para perto da sarça. Ele não ficou parado, admirando, olha que legal, mas tenho coisa melhor para fazer, e foi embora, né? Então Moisés, ele caminhou. Então, muitas vezes, a gente deixa de viver o sobrenatural, o chamado do Senhor para a nossa vida, porque a gente se impressiona, uau, mas depois do Tadel, depois do culto, vai embora e volta para os nossos afazeres, normal. E não estou falando só do chamado ministerial, para ser um líder de célula, para ser um discipulador, mas para viver o chamado do Senhor lá no seu trabalho também, lá na sua escola. E nesse sentido, fomos chamados, mas o Senhor está nos conduzindo para um degrau a mais, que é um degrau de maturidade. Independente do nível de liderança que a gente está, o Senhor está nos chamando para avançar, para crescer nosso nível de maturidade. Então eu trouxe 3 pontos para a gente conversar sobre esses pontos de maturidade, amém? O primeiro ponto é que nós devemos, o líder maduro, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo e não pela carne, né? O Espírito Santo, então, ele é aonde o líder maduro, ele toma as decisões. Já um líder infantil, ele toma suas decisões pela carne. Está lá em Romanos 8, 12 ao 16, que diz assim, aqui já. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivemos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se o Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês que receberam o Espírito que o escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio qual clamamos Abba, Pai.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Glória a Deus. Mas nessa passagem tem 2 vezes que na Bíblia é citado filho de Deus. Mas no original, no original tem uma diferença na palavra. No versículo 14 que fala: porque todos que são guiados pelo o Espírito de Deus, é isso mesmo. São filhos de Deus. Essa é a palavra huios. E o que huios significa? Filhos maduros. Ou seja, filhos que já têm a identidade de filho, mas mais que isso, eles entenderam o chamado para cuidar da herança do pai. Já tem esse coração já entendem, já tem essa maturidade. E já no versículo 16, que diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, essa palavra no original é técnon, e técnon quer dizer filhinhos, ou então filho gerado, que é o que é o filho novo. Ele tem a identidade de filho, mas ainda ele não tem essa revelação que ele é um herdeiro e que ele deve ajudar o pai a cuidar das coisas do pai e também cuidar dos irmãos mais novos, né? Então tem essas 2 diferenças. Então o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta: como que está a tua liderança? Você está liderando como um ruios ou como um técnico? Como um líder maduro ou como um líder infantil? Né? Foi essas perguntas que o Espírito Santo fez para mim. Amém? Glória a Deus. Então, o líder maduro, ele não pode ser guiado pela carne. As suas feridas não podem determinar as suas decisões. Porque muitas vezes a gente na liderança, seja do Life, seja onde for, as pessoas, às vezes brincando, às vezes intencional mesmo, toca bem na nossa ferida. E a gente, como líder, como que a gente age depois disso? Né? O líder maduro, ele não pode ter suas emoções descontroladas. Ele tem que ter suas emoções centradas em Jesus. Ah, não, então quer dizer que eu não posso sentir nada, tem que ser um crente robozão, um líder robozão sem sentimentos. Não, a gente sente, né? A gente tem nossas feridas, né? A gente tem que buscar sempre curá-las, mas, né, a gente tem nossas feridas. Então, antes de agir, a gente tem que apresentar ao Senhor as nossas emoções. Em vez de agir pelo impulso da emoção, a gente primeiro ir aos pés do Senhor e entregar: Senhor, isso que o irmão falou para mim, cara, eu não gostei, mas o porquê que eu não gostei? Olhando bem friamente, não é nada demais. Mas por que isso me feriu? Por que eu me magoei com isso? Pelo menos todas as vezes que eu fui ter essa conversa com o Senhor revelou o quê? Uma ferida. Algo que eu tinha que tratar em mim. Algo que eu teria que melhorar. Usou aquela pessoa, às vezes foi ofensivo, às vezes ofendeu, sim, mas era para o Senhor revelar algo que eu tinha que melhorar, né? Algo que eu tinha que consertar em minha vida. Outra coisa são expectativas. O líder, ele não pode agir pelas suas expectativas. Porque muitas vezes a gente coloca expectativas altas e o nosso liderado não entrega a expectativa alta. Entrega abaixo daquilo e a gente se frustra. Ou muitas vezes, né, a gente cobra naquele nível que a gente espera e o nosso liderado não entrega aquele nível. E aí a gente acaba se frustrando. E acaba agindo dessa forma. Mas o líder maduro, ele tem as suas expectativas alinhadas, equilibradas. Se a pessoa fez mais que isso, amém. E se fez menos que isso, a gente encoraja, né? Não é movido por essas expectativas. O líder maduro também, ele não pode ser movido pelo seu ego ou pelas suas rejeições, né? O líder maduro tem que se posicionar de uma forma totalmente dependente do Senhor. Muitas vezes o pessoal chega na célula, faz algum comentário, alguma coisa que o líder não gosta, ou não veio na célula, você já manda uma mensaginha cobrando, né?
poxa, por que você não veio, não sei o quê e tal. Mas será que é isso que o Espírito Santo pediu? Às vezes pode até ser, né? Pode ter a cobrança, mas é isso que o Espírito de Deus pediu para você fazer? Ou é tua carne querendo impor uma autoridade que não é sua? Então, cara, é um lugar, a liderança, o Senhor tem falado comigo que é um lugar de muito temor. A gente tem que andar com muito temor do Senhor, porque no reino de Deus, e na igreja especificamente, a gente está lidando com as ovelhas do Senhor. Mas quando a gente está no nosso trabalho, na escola também, a gente está lidando com vidas que o Senhor deseja que venham para Ele. Então, o temor tem que ser o nosso guia. Um líder maduro, ao contrário de todas essas coisas ruins que eu falei, ele tem que buscar ouvir ao Senhor, né? Buscar na palavra, buscar no discipulador, gente, buscar ajuda com o discipulador, né? Orar, uma oração que eu sempre faço quando estou nas situações, Senhor, me mostra o teu olhar, né? Como que o Senhor agiria? Como que o Senhor agiria? Mas o que acontece? Muitas vezes o líder se expõe em situações complicadas, né? Muitas vezes a gente tem que tomar decisões difíceis. Muitas vezes nós lidamos com pessoas feridas. Muitas vezes a gente tem que ter conversas difíceis. A gente tem que chamar aquele liderado, confrontar, cobrar. Muitas vezes nós somos cobrados também, mas o líder maduro, ele sabe se posicionar em amor, orar, ir lá, confrontar em amor, né, esse irmão, esse liderado, mas também na hora de ser confrontado, ele também ser maduro ao ser confrontado e entender, fala, Senhor, eu entendo, quantos discipulados eu não saí, cheguei no discipulado cheio de razão, falei, não, eu vou que o Du vai concordar comigo, eu tenho certeza que na hora que eu explicar tudo pro Du, aí sai de lá de cabeça baixa, assim, né? Fala, meu Deus, como que eu não tinha enxergado? Como que eu não tinha enxergado isso? Então a gente tem que ter esse coração, né? O líder maduro, ele tem que sim confrontar muitas vezes, mas guiado pelo Espírito de Deus, não guiado pela nossa carne. E nós lidamos com traições, sim. As pessoas vão falar mal de você, ou estão falando mal, mas, amém, o líder, ele tem que controlar as suas emoções. Ele tem que buscar no Senhor, né? A minha identidade, poxa, eu vou ministrar, estão falando mal de mim, e agora, o que eu faço? Cara, o que Deus fala de você? O que a palavra diz que você é? Você é um filho de Deus. Então são essas coisas que tem que ser aonde a gente caminha, o nosso caminho, senão você se distrai, senão você vai querer agradar todo mundo. O líder infantil, ele tenta agradar o liderado, tenta agradar o líder, tenta agradar quem está criticando, quem não está criticando. Aí quem elogia, fala, não, aquele gostou de mim, então eu vou elogiar, eu vou fazer mais para aquela pessoa, porque eu vou ganhar mais elogio. Aí você vira um escravo de elogios. E deixa eu fazer uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim, cara, um tempo atrás, e me confrontou de uma forma... Fiquei em choque algum tempo, assim, o que você tem feito na tua liderança que é para agradar as outras pessoas? O que você tem feito, líder, que é para provar para você mesmo? Não, eu vou fazer isso porque eu tenho que provar para mim mesmo. Não, eu vou fazer isso porque eu tenho que provar para fulano que eu consigo. Eu tenho que provar para o meu líder não sei o quê. Quantas coisas a gente tem feito com esse coração e não feito para agradar o Senhor? Quantas coisas que a tua tomada de decisão, não pode ser coisas boas, né? Normalmente a gente cai nesse engano, são decisões a princípio boas, mas às vezes não é a decisão que o Senhor quer que você tome. Talvez você esteja se distraindo com coisas boas, mas não é o que o Senhor está pedindo para você para esse tempo. E um líder maduro, quanto mais maduro, mais sadia é a tua liderança, mais sadia é a tua célula,
mais sadia a tua empresa, mais sadia teu círculo de amigos. Ah, mas então, cara, meu líder de célula realmente ele é meio infantil. Pensando bem, eu acho que ele é meio infantil. Não, meu discipulador é meio infantil. Não. Você é infantil só por estar pensando isso. Porque nós que somos cristãos, todos nós somos líderes. Se nós estamos naquela célula, somos membros de célula, a gente já é líder lá. Não precisa você ter a posição de líder para você ser um líder. A liderança é um posicionamento. Então, assim, que a partir de hoje, eu me posiciono como líder, porque eu vou ajudar o meu líder, sendo líder também. Eu não discipulo ninguém. Pô, mas eu sei que essa pessoa precisa de ajuda. Chega no seu líder, quinta-feira, o dia que é o live, e fala, meu líder, o que você precisa de mim? Eu me posiciono como líder também. O que o Senhor precisa de mim? A liderança, um líder maduro tem que ser proativo. Ele não precisa esperar alguém pedir nada. Ele se propõe, ele toma a frente. Pois é, mas meu líder não faz nada, né? Será que é teu líder que não faz nada? Ou ele não pede nada para você porque você é muito feridento? Cara, tudo que pede não sei o quê. Se chama, demorou, foi o último a chamar. Então, assim, cuidado. E nós líderes, a gente tem que buscar esse processo constante de cura. Porque é um processo que ele tem começo. Aí tem meio. E não espere, o fim é só na glória, né? Então nunca para. Amém? Ponto 2. Deixa eu tomar uma água. Amém, glória a Deus. Ponto 2. A importância da unidade. O líder maduro, ele preza pela unidade, ele cuida da unidade dos seus liderados. Está lá em Efésios 4, do 2 ao 5. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém. O líder maduro, então, ele paga o preço. Pela liderança. Não é? Cara, quem aqui já teve experiências como a gente foi no Descende? O esforço da nossa liderança para a gente ficar tudo junto. Né? O pastor Alex, a pastora Thaís, o Digão com a Grazi, né? Montuando todo mundo, vamos ficar junto. Então o líder muitas vezes ele vai abrir mão do seu conforto, ele vai abrir mão das suas escolhas, ele vai abrir mão, não, mas eu queria estar mais bem posicionado, né? Estar mais no meio, mais perto, enfim, mas não, aqui cabe todo mundo. Aqui dá para ficar todo mundo junto. Isso é a importância da unidade. O líder, ele é humilde. Ele é o primeiro a pedir perdão e é o primeiro a liberar o perdão também. Então teve uma situação com o liderado e tal. Cara, o líder maduro, a primeira coisa, não quer nem saber. Vamos acertar logo isso aqui. Me perdoa, te perdoo, não quero nem saber. Porque muitas vezes a gente como líder, a gente é tentado a dar um sermão. Né? Muitas vezes a gente é magoado e a gente tem que pedir perdão. Isso é uma liderança madura. E o pedir perdão por baixo. Né? O líder tem que ir por baixo. Aconteceu alguma coisa, poxa, aquela pessoa não está indo mais no meu live, o que aconteceu? Cara, vai atrás, liga, manda uma mensagem, marca um café, ou pede perdão, perdão por qualquer coisa, não sei o que aconteceu. Mas o líder, ele busca fazer essas conexões, ele busca se conectar com todos ao teu redor, com a sua liderança. O líder maduro não se isola. Eu não estou me sentindo parte da igreja. Aqui eu já falei isso em casa. Eu estou me sentindo meio excluído. Aí o Espírito Santo assim, e você fez o quê por isso? Você está esperando quem te chamar? Eu te chamei. O Senhor já te chamou. Você está esperando quem mais? Cara, a pessoa, cara, que criou tudo, te chamou. Você está esperando outras pessoas te chamar? Vai, cara. Só vai. Mas meu líder não chama. Vai na casa dele.
Duvido que não vai receber. Chega no domingo, na hora do almoço, lá, bate palma, vim aqui. Minha liderança não me dá bola. Vai atrás, cara. Mas meu discípulo está distante e não sei o quê. Cara, vai atrás, chama, conecta, busca. Mas aquela pessoa gosta de um assunto nada a ver, que eu nem gosto. Então o líder maduro, o que ele faz? Ele procura gostar, pelo menos ter assunto naquilo ali, né? Para criar conexão, para se aproximar daquela pessoa. Ser intencional, né? A unidade não é algo que se cria sozinho. A unidade é algo que a gente tem que ser intencional em criar esse ambiente de unidade. Ou na célula, quantas vezes o Du e a Dani nos ensinaram, não fica muito tempo parado aqui, numa rodinha. Você conversa 10 minutinhos aqui, 5 ali, 5 ali, 5 ali. Aí depois passa, cutuca o irmão, fala, vai lá também. E, cara, o líder faz isso. Agora você imagine uma célula que todos são líderes. Todos fazendo isso. Todos tendo essa mentalidade, cara, eu sou líder aqui. Eu tenho que ganhar essas almas para o Senhor. Claro, é o Espírito Santo que constrange do pecado e tal, mas, cara, a gente está ali, a gente é para ser usado pelo Senhor. Amém? E o líder maduro também, ele suporta, pela unidade, ele suporta a imaturidade dos seus irmãos. O cara acabou de chegar nas células, vai querer cobrar a maturidade que você tem. Não, mas meu líder, eu não agiria assim. Eu como discípulo, não agiria assim com o meu discipulador. Mas também, tu já é macaco velho, cara. Já está tempo na igreja. Teu discípulo começou a discipular, tem 2 semanas, você já quer cobrar que o cara seja, né, o pastor Abe como discípulo. Não vai ser, né, cara? Então tem que suportar a imaturidade dele. E, guiado pelo Espírito Santo de Deus, aí você vai chamar ele e falar assim, meu irmão, isso que você está fazendo, cara, é imaturidade, já deu tempo, está na hora de virar hominho, está na hora de crescer, mas no tempo certo. Então o líder maduro, ele busca no Senhor esse tempo, o tempo de suportar a imaturidade, mas o tempo também de puxar a pessoa para um nível maior de maturidade. E para nós que somos homens sacerdotes do nosso lar, sabe, a coisa mais preciosa que você pode dar para a tua família, para os seus filhos, é um casamento em unidade. Unidade entre você, a sua esposa e Deus. Isso é a coisa mais preciosa. Quer ver a coisa mais preciosa para o teu life? Não é número de pessoas. Cara, quantas vezes aqui eu fiquei triste porque veio poucas pessoas no life? Quantas vezes você, poxa, veio poucas, né? O Éder trouxe testemunho dele aqui, e baita de uma palavra ainda, é desentulhar os poços. Então é algo que o líder maduro tem que pegar. Eu peguei aquela palavra para mim e falei, cara, vou usar diariamente essa palavra, desentulhar os poços, não deixar entulhar nada. Então a gente tem que buscar essa unidade. Ponto 3, passa rápido, né? O melhor lugar é a zona de milagre. Está lá em Êxodo 14, do 10 ao 16. Ao se aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marcharam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga a sua vara e estenda sua mão sobre o mar, e as águas te divirão, para que os israelitas atravessem o mar de terra seca. Amém? Glória a Deus, o Senhor está falando para nós hoje. Avance, marchem.
Aleluia. Agora, você imagine, Moisés ali, com o povo que estava contrariado, né, saíram do Egito contrariado. Moisés, o faraó louco atrás dele para pegar eles. Então Moisés estava ali correndo um risco de morte com todo aquele povo. O povo vem e reclama com ele, dele para ele mesmo. Ou seja, uma baita rejeição. E Moisés no meio daquilo. Então você imagine se fosse eu e você. Se eu estou ali, algo terrível está para acontecer, a minha célula não... Ai, meu Deus do céu. O pessoal vem, pois é, por que multiplicou? Eu não sei o quê. Por que você tomou essa decisão na empresa aí, ó? Agora, a culpa é sua. Quem que já passou por situações desse jeito? É complicado, não é? Agora, o que Moisés fez? Cara, Moisés, ele encorajou o povo. Moisés, ele ativou a fé do povo. Falou, não, cara, vamos crer. Aí o que aconteceu? Ele foi para o líder dele, né? Eu fui para o meu discipulador. Pô, tive uma atitude legal, cara. Pô, sustentei em fé, encorajei mesmo na situação difícil. Chegou para o discipulador dele. Aconteceu isso. O que Deus fala para ele? Moisés, para de clamar, vai logo, faz, cara. Vai, marcha, vai. Você imagine, se é nós, passamos por uma situação difícil, chega no discipulador, o que você está reclamando, cara? Vai logo, vai. E quanto discipulado meu foi desse jeito, né, Du? Cheguei lá, cara, não vai dar, não isso. Não, mas tem que ir, tem que avançar, tem que continuar. E é esse tempo que nós estamos vivendo. O Senhor está falando, cara, para de murmurar, para de reclamar, Cara, está na hora de avançar, está na hora de pegar o cajado, bater no mar ali e ir para cima. E é bem nesse lugar de dependência do Senhor, que é a zona do milagre. É onde você vai, você chega no limite ali, e o próximo passo, cara, está gigante, você fala, sem chance, esse passo eu não consigo dar. E é nesse lugar aqui que o Senhor se move. É nesse lugar de fé aqui que o Senhor entra e fala assim, agora é comigo. Pode marchar. Mas eu não consigo. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue? Porque falta fé realmente. Porque a gente quer fugir dessa zona de milagre. A gente quer sair quer ficar aqui na zona de conforto. E a zona de milagre, ela é totalmente ao contrário da zona de conforto. Se você está na zona de conforto, cara, você está longe de Deus abrir o mar para você passar. Está longe. Então, muitas vezes a tua célula não rompe porque você está com tá com muita reserva, sabe? Não, eu não posso me expor. Não tem o horário certinho aqui. A gente tem horário, tem que cumprir, amém? Mas, cara, de vez em quando o Espírito Santo quer fazer algo diferente. De vez em quando o Espírito Santo quer mexer, quer mudar. Então, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo e se expor. E se expor a zona de milagre. A zona de milagre, ela é o lugar mais seguro para o líder maduro. E o líder maduro tem que entender uma coisa. Cara, nós temos que buscar esse lugar, não fugir desse lugar. E a tendência da nossa carne, é fugir desse lugar. Esse lugar de risco. Realmente, o líder ele toma risco. A gente faz coisa absurda, que a pessoa normal olha e fala, que isso, cara, não entendi a decisão. E realmente, a nossa decisão, muitas vezes, do líder maduro no Senhor, é essa decisão maluca mesmo. Porque a gente anda em princípios de fé, não em princípios da carne, do mundo. Glória a Deus. E qual que é o problema da gente não estar nessa zona de milagre? Ficar fora da zona de milagre. Porque ali a gente começa a achar que é a gente que faz. Você começa a ter autoconfiança. Aí vem a soberba. Aí você começa a dar aula já sobre como fazer um live, né? Aí você entra na mornidão. Daqui a pouco você desanima. Daqui a pouco você já perdeu o foco do teu propósito. Você está fazendo outra coisa. Aquilo ali já vai perdendo a graça. Estou falando de live, mas também na tua empresa. Muitas vezes você sai do teu trabalho. Você perde o foco porque você parou de se expor. Porque a sarça está queimando ali, que um dia você viu a sarça pegando fogo, você se encantou, achou aquilo impressionante. Estou falando a sarça aqui porque aqui está a árvore do... e o poço também. A sarça está pegando fogo e você caminhou em direção dessa sarça. Só que você parou.
E o que acontece com isso? Você acaba ficando morno, acaba esquecendo do propósito de Deus. E, cara, é nesse lugar que Deus te estica. É nesse lugar aonde o Senhor pressiona mesmo, sabe? Nesse lugar onde o peito aperta. É nesse lugar que o Espírito Santo flui na tua vida. É nesse lugar que rompe. Então, assim, é esse lugar difícil. É esse lugar complicado. Mas ele é um passinho antes de Deus falar para você, avance. E é o que o Senhor está falando essa noite, amém? Avance, vamos para cima. E eu lembro alguns discipulados, assim, eu chegar lá pro Du. E às vezes no gelo, alguma, né? Chegar lá para ele e falar assim, pai, não aguento mais. Eu não aguento mais. Essa pressão no peito é normal, não sei se mais é físico, se é espiritual. É uma vontade de desistir, ao mesmo tempo o peito queima para fazer mais, só que ao mesmo tempo é uma luta. É a luta da carne e do espírito, né? Mas na hora que a gente está passando ali, aquilo é tão angustiante. Quando você está nesse lugar de zona do milagre, é onde realmente Deus nos aperta, a famosa prensa de Jeová, né? E aí, o Du olhava para mim, né, e falava assim como Deus falou para Paulo, né, está falando para você hoje, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Cara, quantos discipulados eu escutei isso, né? Cara, o Senhor já se aperfeiçoa na nossa fraqueza, só que muitas vezes a gente quer ser forte. Muitas vezes a gente busca, a gente sai desse lugar. Ah, não, eu estou fraco. Não, eu tenho que ficar forte, Não. Claro que a gente tem que estar forte, mas no Senhor. A gente tem que buscar no Senhor essa força, não nas nossas forças. Aí realmente fica pesado. Aí fica insustentável uma liderança. Aí você quer largar tudo. Mas quando você vai aos pés do Senhor, fala, Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Se não for o Senhor nesse life aqui hoje, cara, em vão, não tem mais o que a gente fazer. Se não for o Senhor nessa empresa aqui, o que eu posso fazer? Se não for o Senhor na vida do meu discípulo, já esgotou minhas fichas, já fiz de tudo o que eu achei que poderia fazer. Eu esqueci que é o Senhor que faz. E assim como Deus, Ele chamou Moisés, Ele está nos chamando nessa noite também. Ele está nos chamando não só para a liderança, mas também para crescer nele, crescer a nossa liderança, para nós sermos líderes maduros, para a gente parar de caminhar como crianças, como líderes infantil, ficar bravo por qualquer coisa, para a gente parar de esconder as coisas, esconder os nossos sentimentos do Senhor. É o momento da gente realmente falar, Senhor, estou fraco, Pai. Senhor, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não consigo. Irmãos, convidar vocês para ficar de pé. Cara, eu creio que esse tempo Deus está chamando novos líderes, sabe? Novos líderes de célula, novos discipuladores, novos empresários, mas também o Senhor está levantando pessoas líderes dentro do life, pessoas líderes dentro das empresas. Quantos empresários eu conheço, eu já passei por essa situação, cara, eu não tinha nenhum líder. Eu queria ampliar, eu queria abrir uma nova unidade, eu queria fazer, mas eu não tenho líder na minha empresa. O Senhor está levantando líderes na escola. Deus está levantando líderes na política. O Senhor está levantando líderes na mídia. Pessoas realmente relevantes que levam a palavra do Senhor através das mídias, através das artes e através
da religião também. O Senhor tá levantando. E deixa eu fazer uma coisa que o Senhor falou hoje à tarde comigo. Que o Senhor não está procurando líderes impressionados com o fogo de Deus. Uau, olha o mover. Uau, Deus cura. É uau mesmo, Deus cura. Deus é impressionante, cara. Olha o que Deus fez na sua vida. Olha o que Deus fez na sua família. Uau, é impressionante. Mas Deus não quer só líderes impressionados com o fogo dele. O Deus quer líderes que corram para o seu fogo, que se jogam para o seu fogo, que se jogam para o seu chamado. Líderes que se permitem ser forjados no fogo. Que é tudo impressionante, nossa, é tudo lindo e tal, mas não é para mim. Então o Senhor está procurando líderes realmente entregues ao Senhor. Fala, Senhor, eu me coloco aqui. Queima, Senhor. Me forja, Senhor, como o Senhor queira. Eu queria convidar você, líder, que o Senhor tocou no seu coração essa noite. Que o Senhor está te chamando para uma nova estação, para liderar ou para se posicionar como líder aqui nessa cidade. Que essa palavra que tanto o pastor Michel repete, tanto que o pastor Alex fala, que Guaratuba é do Senhor Jesus. Mas é através de nós, amém? Através de líderes posicionados. O trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o